Olá, saudações. Nosso papo rápido aqui hoje vai ser relacionado às idealizações e ao mundo virtual atual. É comum a nossa espécie, é comum a nós, seres humanos, idealizarmos as coisas de maneira a percebermos, a buscarmos apenas o prazer, as coisas boas. Queremos nos defender do estresse, queremos nos defender das coisas ruins. A autopreservação, durante a nossa evolução, nos levou a essa percepção de idealizarmos as coisas boas. E por isso é um exercício fundamental a nós termos a noção de realidade para que a nossa idealização não se torne perigosa, para que possamos perceber os perigos das nossas idealizações. Então, um exemplo que eu dou: quando alguém idealiza uma viagem de férias, ela não idealiza as coisas ruins que podem acontecer. E mesmo assim, ela se previne ainda, mas não o suficiente. Então, imagine alguém que idealiza uma viagem de carro por algumas centenas ou poucos milhares de quilômetros, e ela só vai imaginar a boa música, as belas paisagens, comidas, pessoas diferentes. Ela não vai idealizar determinadas coisas que são absolutamente possíveis de acontecer em uma estrada. Um acidente, o carro quebrar, fundir o motor. Então, no máximo que ela pensa é um pneu furado. Ela pode adoecer, ela pode vir a falecer de um acidente, de uma doença. Mas a nossa autoproteção não nos permite que fiquemos o tempo inteiro pensando em coisas negativas, porque isso pode nos gerar um estresse a conta-gotas, nos causando males. Então nós queremos uma vida menos insuportável. Por isso nós idealizamos coisas boas e às vezes negamos as coisas ruins, mas que também de fato podem acontecer. Na atualidade, há uma forma distinta de lidar com as idealizações, com as frustrações, que é o self virtual. O self, a percepção de si dentro do mundo virtual, algo que tem gerado muitos transtornos. Então, algumas pessoas querem uma vida comumente no aspecto material, que elas às vezes não entendem que não podem ter, mas elas acreditam que aquilo é o melhor para elas. Então, por exemplo, no aspecto físico, a pessoa ela cria um self virtual. Ela sabe que ela não possui aquela forma, mas ela usa diversos filtros para se manter com uma estética que é uma idealização perfeita para ela. Ela posta condições que não existem, né, de viagens, veículos, bens materiais, de uma tranquilidade emocional ímpar. Isso construindo um self virtual para si, com o auxílio de outras pessoas que elogiam, que curtem, até que essa pessoa ela começa a se desprender do mundo real e começa a aderir mais ao mundo virtual. Porque o mundo virtual, mesmo sabendo que não é uma realidade, ela tem gotas de idealizações atendidas. Então ela tem elogios, ela tem a sensação de que as pessoas a estão respeitando por ela ter determinado poder financeiro. Bem, isso exige uma atenção quando há um excesso. Isso não quer dizer que uma pessoa que usa um filtro ou alguns filtros esteja com problema, de maneira alguma. Mas nós podemos perceber em algumas redes sociais, em alguns perfis, que as pessoas não têm fotos de si de maneira real.
somente fotos idealizadas, fotos com filtros. Então aí já reside um perigo, já começa a existir um selfie virtual. É uma pessoa que às vezes ela não possui um veículo, ela quer possuir um veículo, mas ela tira fotos com o veículo do vizinho, com o veículo do chefe e põe como seu. Isso é um problema. Isso vai se tornar um problema para a pessoa, porque isso em algum momento pode afetar inclusive o caráter. Quando a pessoa perceber que a realidade dela não condiz com a realidade virtual, com o selfie, principalmente no aspecto estético, que é o que comumente acontece mais, ela pode perder limites de ação, de conduta, podendo ter ações inclusive ilegais, visando alcançar bens materiais para que ela se sinta bem na vida real. Porque o que acontece gradativamente, isso depende de cada pessoa, é a percepção do real. Em princípio, há uma percepção da idealização, do selfie virtual, aquilo que a pessoa gostaria de ser, e ela se sente bem ficando introspecta no mundo virtual. Mas em determinadas situações, em determinados momentos, a pessoa ela começa a ter um vício, ela precisa de ficar mais tempo na rede social, e ela tem que trabalhar, ela tem que ter a vida dela, e ela vê que a vida dela é insuportável. E é quando ela decide, às vezes, mudar radicalmente para algo relacionado ao seu self virtual. E isso pode gerar transtornos, né, na conduta da pessoa ou na saúde mental. Porque ela pode entender que ela não tem condições de atingir aquele self virtual e cair, por exemplo, em uma depressão profunda. Então a mensagem é: não é problema o uso de filtros, o uso de fotos, brincadeiras, isso não é problema algum. Tem perfis que as pessoas elas brincam, elas fazem, usam filtros, mas elas têm fotos reais. Elas demonstram a vida real. O problema é quando a pessoa abraça um perfil apenas com a idealização. Então, é até um alerta para as pessoas que elogiam, que curtem excessivamente, porque isso fomenta esse selfie virtual. E ao invés de estar ajudando, elogiando, está, de certa forma, auxiliando a pessoa a se comprometer emocionalmente. Então a mensagem que eu quero deixar é para que haja uma atenção no uso de recursos e na manifestação da vida pessoal nas redes sociais, até por questões de segurança, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, locais, gostos, familiares, e às vezes a ostentação, assim como chamado hoje, né? Ela pode gerar transtornos para a vida pessoal da pessoa, porque isso pode gerar um perigo a ela, fazer com que ela pareça ter o que não tem, podendo gerar perigos relacionados à violência, né? Sequestro, aproximação de pessoas interesseiras. Tudo isso é necessário que seja analisado. No entanto, também, repito, não quer dizer que o uso de um filtro ou de vários filtros implique em um selfie virtual já voltado para uma idealização perigosa. As pessoas elas podem usar filtros, mas elas vão demonstrar quem são de fato, né, nas fotos reais. Não tem problema, a pessoa pode colocar uma foto de perfil de um filtro, não tem problema, mas ela tem fotos dela, né? Então, o grande cuidado é esse. Muito cuidado com as idealizações que se transformam em selfies virtuais, transferindo os desejos, as emoções para este mundo virtual. Porque em um determinado momento a pessoa se perderá do mundo real, e quando ela entender que ela precisa estar dentro do mundo real, ela vai ter que se afastar daquilo que ela gostaria de ser e que já está se entendendo ser em determinado momento, e isso vai causar transtornos, né? Pode ser uma depressão ou um fomento a condutas
desesperadas para alcançar na realidade aquilo que ela criou em um mundo virtual. Então é isso, um grande abraço e até o próximo bate-papo.